em que os espíritos vão trabalhar a epífise, e em determinado momento da leitura, o amigo espiritual, ele coloca que a epífise está sobre o domínio da vontade. E aí nós partimos para o livro Pensamento e Vida, quando o Emmanuel ele vai trabalhar um capítulo específico sobre a vontade. E nós estamos tentando entender de uma forma mais clara o que seria a vontade dentro de nós. Então vamos lá, continuando o estudo do Pensamento e Vida. Eu vou só retomar a passagem, o parágrafo anterior, nós já trabalhamos com ele e aí a gente prossegue. O Emmanuel coloca assim: acima de todos eles, os departamentos que memória, imaginação, inteligência, ele caracterizou uma série de departamentos para a gente ter uma noção desses departamentos que ocorrem dentro da nossa personalidade. E aí ele coloca, acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Agora ele vai explicar o que é o gabinete da vontade. Quando ele fala, surge o gabinete da vontade, gabinete é da ideia de quê? De o quê? É um local. Ele está dizendo o gabinete da vontade, ok? Tem que ter um local. O gabinete também tem que dizer também que a vontade ela ocupa um espaço maior. Que é gerente. É nos outros gabinetes. Ele é o gerenciador, então tem um gabinete. A vontade é a gerência esclarecida. A isso nós trabalhamos também. E vigilante. A última coisa que nós trabalhamos foi isso. A vontade é uma gerência esclarecida e vigilante. Vigilante por quê mesmo? Vocês lembram que a vontade é um campo? O esclarecido dá a entender, dá até para a gente entender melhor. Mas por que vigilante? Nós trabalhamos isso no último encontro. Não sei se vocês lembram. Por que vigilante? Vigilante é aquele que tem característica de vigiar, observar, estar atento. Por que ela tem essa característica? Por que ela é vigilante? O que vocês acham? Esqueci. Porque toda virtude, toda qualidade, toda virtude, vou usar as vezes da virtude, toda virtude reflete o contrário dela. Toda virtude reflete uma imperfeição. Toda. Não existe uma virtude que não reflita uma imperfeição. Quando eu falo refletir, não estou dizendo que o amor é o não amor. Não. O amor reflete que existe ausência de amor. A luz caracteriza para nós que tem lugares que tem uma dificuldade de perceber a luz. Onde tem dificuldade de perceber a luz, escuridão. Um campo revela o outro. Por que a vontade, por ser esclarecida, ela tem que ser vigilante? E nós vamos entender por que gabinete. O gabinete, a vontade, a gente já tem uma ideia muito clara que ela pertence a qual campo? Qual campo que está à vontade? O irmão já colocou ali. A vontade, ela está situada onde? Ela é um campo de muito... O que ela tem? Esse gabinete, ele tem na base dele, vou pegar a colocação dele. A gerencia, né? Todos os outros.
Ela é uma gerência esclarecida. Então ela é um gerente, ela tem uma gerência esclarecida. Uma gerência esclarecida. Quando ele está falando de gerência, ela é uma gerência esclarecida. Só é gerente quem tem condição, potencial, quem tem condições para. A condição de gerente eu sou gerente porque eu quero ou me dão a condição de gerente? Sempre vem de alguém que nos dê, beleza? Sempre. Quando eu acho que eu sou gerente, eu não sou. Quando eu não acho que eu sou, provavelmente eu estou numa boa condição de gerenciamento. Porque ele não almeja gerência. O gerente verdadeiro, ele não almeja o cargo de gerente. Ele se torna gerente porque alguém mais esclarecido acha que essa pessoa, essa situação, esse lugar, ele tem a condição disso. Tá claro? Então, o gerente é alguém em potencial que tem a condição de esclarecer, porque ele tem na bagagem muito conhecimento. No contexto da nossa consciência, qual é a área que tem muito conhecimento em relação ao conhecido? No contexto de quê? Da nossa realidade. Eu, Urquiza, você, nós estamos aqui. Claudinha. Qual é a área que domina o nosso estado o tempo todo? Que tem domínio sobre nós? Quase que absoluto. É a área da mente. Qual é a área da mente que tem quase domínio absoluto sobre nós? Hoje você está só pergunta difícil. Qual é a área que tem domínio absoluto sobre o nosso eu? O eu estado, o eu estou. Eu estou, você está, o que está. Qual é a área que tem um domínio muito profundo sobre nós o tempo todo? E ele quer nos levar a permanecer nesse estado. Chama-se estados inconscientes. Entende que ele tem domínio sobre nós? Que a maioria das nossas ações, elas são de natureza mecânica, instintiva. Tranquilo nesse sentido? Então ele está nas áreas do inconsciente. Se ele está na área do inconsciente do ser, eu vou colocar o ser aqui, porque o ser é o eu que eu não conheço e o estar, né? O estado. Ser está. Ser é o eu e é o estar. Só que o eu está em qual campo? Inconsciente. E o estado? Inconsciente. Real. Aqui nós estamos lidando com a realidade. O meu amigo Ismael, Urquiza, Claudinha estão. Como? Não sei. Nós estamos. Estamos bem, estamos mais alegres hoje, estamos mais atentos hoje. É um estado, nós estamos. Beleza? A condição de estar está esbarrada no real. A condição do eu é um estado inconsciente. Nós não temos consciência dele. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu percebo que você está mudando um pouco as palavras, porque você tem um motivo para isso, né? Uhum. Você estudou e tal. Então, assim, por que você diferencia aquilo que é oculto dentro da gente do que é chamado de subconsciente? Porque subconsciente é uma palavra muito usada, né, na psicologia. Eu quero saber por que você mudou a palavra. Porque o subconsciente ele pode significar muitas coisas. O subconsciente ele pode ter um eu superior, um estado superior. O inconsciente também, ele vai apresentar, nós vamos descobrir que ele também tem essa característica. Mas é porque o subconsciente seria um estado genérico. E o inconsciente seria um estado específico. O genérico ele é amplo nas suas colocações, o específico ele é amplo nas suas colocações. E esse estado oculto que você tanto fala?
ele é um subconsciente, ele é mais Ele é genérico? um estado do subconsciente. Mas ele é mais genérico ou ele é menos genérico? Assim? Depende. Tá, então o estado oculto não é subconsciente. Tá bom, é uma Beleza? outra coisa. Ele pode estar inserido dentro dele, mas ele não caracteriza que seja ele. É bom a gente saber essa semântica Isso, para a gente entender. isso. Porque senão, Muito bom. entendeu? Senão a gente não vai entender nada. Davi, Ah. até que torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você chamará de destino. O que você sabe do destino? Certo, Einstein? Isso. O que você sabe do destino? Tá. Nada. Destino nós não sabemos nada. Pois é, mas aqui está falando. Mas o destino depende do quê? Do que o destino depende? Do presente. O presente ele faz o destino. Então tem que tornar o inconsciente sempre consciente. Tem que tentar tornar ele sempre consciente. Nós fazemos isso o tempo todo aí. É. Entende o que nós fazemos o tempo todo? Alguém briga, alguém discute com você. Na hora que você está discutindo com ele, você está respondendo mecanicamente numa discussão porque alguém provoca um estado de alteração em nós. De repente você toma consciência que você está gritando, aí você para de gritar. Mas você só teve consciência que você estava gritando que hora? Quando você parou de gritar. Quando você estava gritando, quando alguém estava gritando e você respondendo. Isso era mecânico. Porque um não cedia para o outro. Aí na hora que você vê que você está gritando com o outro que está gritando, isso não tem lógica, aí você para. Gera-se uma consciência. Gera-se uma mudança de realidade. É como se falasse assim, quando você percebe que você já não vai gritar mais, o que está acontecendo com a vida, com o destino? O que o destino está dizendo para mim? Que eu estou fazendo? Mudança. Eu estou escrevendo meu destino, o destino no futuro. Entenderam? Vou voltar para cá. Vamos lá. Então, nesse estado do inconsciente, da qual existe o eu inconsciente e o estar, que é uma condição real, tem a vontade. Onde que a vontade se apresenta? A vontade está aqui, ó. A vontade está no inconsciente? Olha, eu acredito que sim. Aí o subconsciente. Quando você fala subconsciente, ok? Eu posso caracterizar que isso aqui é subconsciente, ó. Olha como é que a coisa ela é. Mas o delicada. desejo está no consciente. O desejo está no consciente. Entendi. É uma que É a porque vontade. o desejo, ele aparece aqui. A vontade é uma característica já de espírito mais esclarecido, evoluído. Onde os seres espirituais mais evoluídos que eu e você estão? Estão em outra esfera. Outro né? estado vibratório. Ele tem que estar no nível que eu não estou, beleza? Quando ele apresenta no nível que eu não estou, ele vai ter que agir em qual campo que ele tem que agir? No inconsciente. No inconsciente. Ele age no meu inconsciente. As ações do mundo espiritual superior ocorrem muito quando nós estamos dormindo. Isso é uma forma dele não interferir no seu Não interferir, de forma que ele pode te orientar sem te... sem conduzir. sem conduzir. Perfeito. Seria o termo mais adequado. Você não vai ter lembrança clara, você não vai ter uma memória clara, apesar do registro estar acontecendo. Mas você não tem, porque ele não pode... Porque se eu fizer o que o Espírito Superior quer, eu não sou eu sou ele. É a mesma coisa você fazer o para-casa do seu filho. É a mesma coisa, né? Eu não posso fazer o para-casa dele, ele tem que fazer. Agora eu vou ajudá-lo a compreender o para-casa dele. Exatamente. E quando eu gero a compreensão e ele passa a entender mais aquilo, ele está desenvolvendo. Sobre a influência que nós temos. Nós nos movimentamos sobre a influência dos bons espíritos. Mas influência dos bons espíritos não quer dizer que eles têm que me conduzir dessa ou daquela maneira. Tranquilo, gente? Ok. Nesse estado da vontade, surgem os espíritos que têm um nível de compreensão de realidade que nós não temos, porque ele é esclarecido. Mas ele tem que ser... na linha do esclarecimento dele, existe uma vigilância. Existe uma vigilância.
Qual? Porque onde tem esclarecimento também tem. Uma virtude está sempre o contrário dela. Onde tem esclarecimento tem também ignorância. A ignorância, nas linhas do conhecimento, então a vontade superior ela é esclarecida. Mas ela tem que trabalhar com as linhas de realidade, onde eu ajo com a minha linha de consciência. A consciência ela está no estado. Você não está aqui? O Rodrigo não está aqui? Há um estado de consciência aqui. O Kisa não está aqui? Eu não estou? Nós estamos totalmente conscientes, nós temos consciência na inconsciência. Eu considero que eu tenho consciência. Isso, eu também. Ok? Nós estamos conscientes dos estados da inconsciência que tem um efeito sobre nós. Quando eu estou consciente, o que acontece? Nas linhas da consciência, eu e você, o Kisa e qualquer pessoa, somos capazes, a nossa ação ela já reflete, nós somos os seres que fazem o quê? Você não está consciente? Eu também estou. Beleza? No seu nível de consciência, no meu nível de consciência, chega uma pessoa e se aproxima do Rodrigo e pergunta algumas coisas para o Rodrigo. Algumas coisas que ele acha que o Rodrigo possui e que ele não possui. Então as pessoas perguntam para o Rodrigo determinada coisa porque eles notam que o Rodrigo entende de computação. Ele entende alguma coisa da linha de computação. Aí alguém faz umas perguntas para o Rodrigo. Quando a pessoa está fazendo as perguntas para o Rodrigo, o que ele está fazendo agora com a pessoa que está perguntando? Influenciando. Nós somos seres que influenciam uns aos outros. O nível de influência, ele acontece no nível da consciência e ele acontece no nível da inconsciência. No nível da consciência, quando eu estou interagindo com o outro, é um tipo de influência que eu exerço sobre alguém e alguém exerce sobre mim. Está claro nessa interação? No momento em que eu estou influenciando ou sendo influenciado, há uma interação entre aquele que emite e aquele que recebe, aquele que emite e aquele que recebe, nas vias de mão dupla. Está claro nisso? Beleza? Quando esse campo ele está acontecendo, quando as linhas de influência estão ocorrendo, a ignorância ela pode entrar? Pode. A ignorância pode entrar. Então, eu estou conversando com alguém, tentando esclarecer, aí a pessoa vira para mim e fala assim: mas você é burro demais. Como que você não enxergou isso? Quando ele fala você é burro demais, qual é a impressão que nos causa? É uma impressão ruim. Ok? Quando a pessoa fala aquilo, causa uma impressão ruim sobre nós. E aí eu olho para a pessoa, se o orgulho, a vaidade, se áreas da minha personalidade entender que ele está me ofendendo, que aquela colocação me ofende, só se ofende porque nós acreditamos que a gente está se espelhando naquilo. Tem algo. Só se ofende quem acredita que tenha. Isso. Está claro isso? Que é do ego. O ego, quando ele está na invigilância, minha vida está muito boa. Então eu acredito que eu tenho uma vida muito boa comparada à vida de outras pessoas, porque eu estou vivendo muito bem. Isso é uma grande ilusão. Por que é uma grande ilusão? Porque a gente não tem noção do que é bom mesmo.
E se eu estou numa condição que eu estou muito bem e estou vendo que tem gente que não está muito bem, o que a realidade me chama a fazer? Ajudar. A ajudar. Se eu estou bem, eu tenho que ajudar. Quando a vida ela me chama a ajudar, por que eu ajudo? Por que eu ajudo? A gente sempre ajuda. Mas a vida nos chama a ajudar. Porque ela cria mecanismos que eu e você e o outro precisam entender. Ela cria um mecanismo que ela mexe. Porque quando eu vou ajudar alguém, eu não estou ajudando alguém. Está se ajudando. A vida, a realidade, o que ela faz? Não a vida, a realidade ela faz com que eu dê algo para perceber que é dando que se recebe. Às vezes você dá algo para perceber que você está em falta, né, daquilo. Beleza? Então esse mecanismo, ele faz a gente crescer, porque quando você está ajudando alguém, você não está ajudando alguém, porque é tão sutil a virtude com a ação da ignorância, que se eu achar que eu estou ajudando uma pessoa, não estou ajudando uma pessoa, eu ajudo demais. O que entrou na minha personalidade? O ego, vaidade, orgulho. Aí, quando alguém fala para mim assim, você é um cara ruim, e se eu acredito que eu sou um cara bom e alguém fala que eu sou ruim, o que a pessoa que fala isso faz eu sentir? Sentir que você realmente não é bom. Na hora que isso aparece em mim, qual é o lado da personalidade que apresenta em mim? O ego. O ego, o meu lado, só que é o ego no lado O lado da ilusão. ruim, da ilusão. Mas qual o lado do ego que é bom? Do eu paralelo. Qual o lado do ego que é bom? Eu não consigo ver o lado. O ego tem lado Mas bom. você sabe que tem gente que cultiva o ego como uma coisa boa. Tem gente que vai falar assim, não, mas ele falou que eu sou bonito. Aí o ego que recebe o elogio, ele vai ficar como? Maior ainda. Maior vaidade excessiva. Se falar que o cara é feio, ele vai se sentir como? E quanto mais ele cresce, mais ele precisa ser alimentado, né? Tudo isso, seja ele para uma direção, seja para o outro, está mostrando que na estrutura do estar, nós somos o tempo todo, nas influências, predomina em nós aspectos Externo. negativos. Agora, por que aparece o negativo em nós? É porque você está escondendo o que você tem de bom. Meu amigo, o inconsciente está em qual tempo? No passado. Passado. Ele está no passado. No inconsciente ele está no passado. No subconsciente ele não é passado. Entende uma diferença agora? Que no subconsciente não é passado. Que o subconsciente também tem o nosso presente e o nosso futuro. Tá claro? Só que esse campo para nós é desconhecido. Esse aqui dá para trabalhar mais. Porque ele caracteriza aspecto passado. Passado significa experiências adquiridas. E provavelmente na linha da evolução, as experiências adquiridas por nós não é um acréscimo. Porque a evolução não é acréscimo. Mas também é tudo que tem uma virtude tem um contrapeso. Experiências adquiridas me faz ter mais segurança na onde eu estou, porque eu tenho experiência. Mas ele pode significar vícios e hábitos que eu preciso modificar. Por isso é um campo de muitas influências. E na hora que essa influência vem, eu tenho que estar vigilante, porque a área esclarecida só esclarece quem ignora. Porque senão ela não seria esclarecida. O desejo quer. O gerenciador fala assim, você não precisa. Será que você... Ele não fala que você não precisa.
Será que você precisa? Será que esse é o melhor caminho? Ou existem caminhos? Mas ele não dita qual o caminho, porque ele não pode ditar caminho, porque esse campo é de natureza superior. Entendeu? Isso que o Espírito está falando. Mas a consciência não é uma forma de você... A consciência é essa... A consciência é a tentativa de desenvolver a autonomia. Isso não é um caminho que você tem a seguir? Ela é uma bússola? A nossa consciência? Então, ela pode servir como sendo uma bússola. Mas ela nunca vai dar um passo além daquilo que a linha de entendimento que você adquiriu, você não vai ultrapassá-la. Você não consegue ultrapassar as linhas do entendimento. Porque acima do entendimento existe um outro caminho, qual que é? Entendimento é uma coisa. Conhecimento é outra. Conhecimento só surge que hora mesmo? Depois da experiência. Depois da experiência. Por isso que nas linhas do entendimento, você nunca vai dar um passo além dela. Porque ela é só um entendimento. Ela não é esclarecida, porque ela não tem bagagem de experiência sobre aquilo. Então a sua consciência nunca vai ultrapassar aquilo que nós conseguimos assimilar. Eu não vou usar o termo dominar, mas assimilar. Em resumo, então, a vontade é vigilante por causa de quê? Porque ela só lida com áreas da ignorância. O Espírito Superior para nós, o que nós somos em relação ao Espírito Superior? Ignorância, completa ignorância. Então ele trabalha esclarecendo. E para ele esclarecer, para que a vontade esclareça, ela fala. Você está falando então que a vontade ela filtra aquilo que eu busco do meu inconsciente. Por isso que ela é vigilante. Enquanto que o desejo não filtra, ele pega tudo. Ele quer tudo. O desejo quer ser gerente. A vontade não quer ser gerente. Só que tem uma consciência superior a ela que fala assim, você precisa ser gerente. Então, na vontade que nos conduz, tem uma vontade superior a ela, que dá a ela a condição de nos orientar. A esse campo, eu não dou nem nome, porque eu não sei nem o que é. Porque nós mal conhecemos a vontade, que é uma estrutura que está fora de nós, refletindo dentro de nós. Entende? O Espírito Superior reflete um estado evolutivo nosso. Ou seja, se tem um Espírito Superior, significa que eu e você e qualquer um temos uma parte vai evoluir. Parte ele não evoluiu? Então nós vamos. A parte divina que está oculta. É a parte oculta. Ela é uma parte oculta sempre. Aí o Emmanuel, vou voltar lá. Então o Emmanuel vai falar assim: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante. Vigilante porque ela lida o tempo inteiro com pessoas que desconhecem. Eu vou até mudar o termo ignorante para aquele que não conhece. O que desconhece, não dá a entender que ignorância é uma coisa negativa. Ela não é uma coisa negativa, ela é o não saber, no sentido da experimentação. Ela não tem bagagem, então ela não sabe. Então ela é influenciável. Quando eu não tenho o conhecimento, eu sofro influência o tempo todo. E por que as influências são necessárias? Para desenvolver o que em nós? Discernimento. Porque o discernimento só vem de experiência. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Então ela vai discernindo. Porque ela já tem, ela vai adquirindo. Quando ela adquire
muita experimentação em determinado campo, ela se torna mais nítida, mais clara, mais certeira. Entendeu? É como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas e a vontade só escolhe as ferramentas úteis. As Agora, enferrujadas. como eu vou trabalhar com elas? Porque eu posso enferrujar a ferramenta. Eu posso ter uma ferramenta espetacular, mas eu não sei usar ela. Aí tem um livro, no livro Jesus no Lar, um jovem procura um emprego. E aí ele estava quase conseguindo um emprego, até que o responsável pela instituição vira e fala assim: abra a sua caixa de ferramentas. Aí ele abre. Quando ele abre a caixa de ferramentas, tudo enferrujado, tudo aí ele falou assim: não, aqui você não pode trabalhar. Ele: como não? Mas eu estou precisando, eu preciso muito trabalhar. Não pode. Se você não cuida nem da coisa que é o seu instrumento, que nem te pertence, você está procurando trabalho, provavelmente porque essas ferramentas foram de alguém vinculado a você. Se você não cuida delas, você vai cuidar das minhas coisas? Vai não. Quando você estiver preparado, você volta. Entendeu? Por isso que na colocação do Cristo, uns recebem 5 talentos, outros recebem 3, outros recebem 1, porque ele não pode receber 5. Não está preparado? Ele não está na condição de gerenciador. Porque o mundo espiritual superior jamais vai me dar algo que eu não tenha condições. Se ele perceber que eu não tenho condições, ele nem sequer toca naquilo. Porque ele vai me dar problema? Ele vai gerar mais problema para mim? Não, vai não. Só me dão aquilo que eu tenho condições de receber. E aí ele prossegue, vamos lá. Vigilante, porque tem sempre nas áreas de esclarecimento algo que não se sabe. Nas linhas do estar. Entende que não é na linha do eu, mas é na linha do estar, que é o transitório, que é o real, que é onde nós nos movimentamos o tempo todo. Tranquilo, gente? A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Todos os setores da ação mental. Beleza? A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão. A razão, vamos trabalhar a razão. O que é a razão? O que seria a razão? Eu acho que a razão é o resultado da experimentação da inteligência. Razão, por alguma razão, a razão, ela está relacionada ao quê? A inteligência, o que mais? Além da inteligência? Consciência. Né? Consciência. A razão trabalha a consciência, trabalha a inteligência e ela trabalha, a função dela a razão ela é esclarecedora, a função dela é facilitar escolhas. Ela tem que ter um nível de consciência, porque a razão pertence à escolha. Um instinto, ele não escolhe, ele responde. A razão, ela escolhe. Ela cria um mecanismo de tentar perceber de forma mais clara. Mecanismo de seleção. Ela seleciona. Não sei se ela seleciona, se ela facilita, porque tem escolha. Ela tem uma função, ela tem várias funções que não tem uma natureza emocional. Ou seja, nas linhas da razão, muito improvável que eu tenha sensibilidade.
que a sensibilidade não pertence à razão. E o que significa você falar? Você tem razão. Você tem lógica, tá? Muito voltada a uma linha intelectual. Você tem... você mostrou claro que eu não estou enxergando. Porque nas linhas da razão, o veículo da razão, qual é? Qual que é o veículo da razão? É o cérebro. Fala. Porque quem fala, porque falar é expressão. Falar é dar um símbolo, um simbolismo, um significado. A razão dá significado. O instinto não tem, ele não dá significado, ele traz a experimentação. Está claro? Que é diferente. Então a razão, diferente do sentimento, ela não tem, a razão não tem emoção. Ela não depende do sentido da sensação. A função dela é de outra natureza. Ela tem a fala, ela tem o ensino, ensinar. Tudo isso aqui pertence à razão. Porque ele é uma outra linha. Ele é uma iluminação. Porque quando a gente ilumina o ambiente, eu passo a ter uma percepção diferente do ambiente. Quando há iluminação, diferente da ausência da iluminação. Está claro isso? Então a razão ela tem essas... a função dela é clarear, é aumentar a percepção. Nos espíritos evoluídos, a razão se funde com a emoção? Não faço ideia. Essa pergunta é muito profunda para nós. Tem resposta clara para ela não, ok? Entendo que deva estar as duas coisas juntas. Que é a linha da evolução, tem que ter a razão e a emoção e os sentimentos, né? É porque os espíritos usam às vezes o sentimento para caracterizar os três movimentos. Sentimento, emoção, sensibilidade. Porque onde tem um tem outro, onde tem um tem outro. Aí a gente às vezes fala do sentimento como se fosse uma coisa só, não entende? Ele se desdobra. A divina providência concedeu-nos por auréola luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Olha, irmã, peraí, vamos lá. A divina providência concedeu-nos por auréola luminosa a razão, que é isso tudo aqui, ensinar, falar, os veículos que permitem melhor escolha, melhor percepção, discernimento, né? Você tem discernimento, olha como é que esses campos são. Depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. É porque para que a inteligência surgisse, a inteligência surge da onde? Do instinto. E o que é o instinto? A experimentação direta do ser com o ambiente onde ele está. Ele experimenta. A experimentação e a repetição da experimentação gera o que nós chamamos de instinto. Resposta contínua são respostas que vão sendo elaboradas, uma manifestação do ser em contato com uma realidade, ele vai agindo e interagindo com ela e criando resposta, criando vira instinto. Surge a inteligência. Aí depois disso o instinto continua agindo, né? E a inteligência também. Entendi. Mas antes não tinha os dois. A base, então, do movimento do ser está onde? Antes de ser espírito ou é homem primata que você está falando? Que ele deve estar falando aí. Princípio inteligente. Ele está falando então antes da gente se tornar espírito, né? Lá atrás. Então faz sentido, né? Princípios inteligentes em movimento. Porque o espírito é depois que a gente virou Homo sapiens. Bom, acabou. Para chegar lá, as bases da evolução no princípio inteligente vão se somando
ao que nós chamamos campos instintivos e sensitíveis em nós. As sensações são voltadas aos sentidos. Mas essa interação que você sempre fala da gente com a realidade, isso é uma característica que vai produzir instinto. Mas o instinto não é uma coisa que a gente tem que ficar livre dele e acabar com ele? O ambiente ele move o instinto. O ambiente é o estímulo. Na nossa evolução, a gente não vai colocando o instinto para o lado e colocando a razão para dominar tudo? Ou não? Não. Nós temos 2 braços. Ok? Qual é melhor do que o outro? Instinto e sentimentos e razão. É como se são composições da mesma estrutura chamada eu. Só que um não é outro. E um existe em função do outro. Porque de um surge o outro. E a evolução de um promove o crescimento do outro. Um é básico. E o que nasce dele é quem vai conduzir nas linhas da vontade, porque a vontade está fora de nós. A vontade tem que atuar nas linhas da razão. Porque ela melhora o instinto. Ele não poderia agir no instinto, porque o instinto é resposta imediata. A razão não tem resposta imediata. Talvez ela demore até agir. Porque ela não é imediatista. Imediatista são os instintos. Nós somos seres no tempo material extremamente ansiosos. Por que nós somos ansiosos? Conflito de tempo. Nós queremos resolver coisas de amanhã agora. Nós não queremos deixar para depois. Nós queremos mudar o nosso passado agora, porque chama-se evolução. Mas ele não vai se dar agora. Ele vai se dar agora, mas não é agora. Ele se dá no aqui e agora, mas não é no agora. Não sei se eu estou preparado para a mudança daqui. Entendeu, gente? Essa confusão, nós estamos inseridos nesse movimento. Ele chama de razão. É porque a razão, ela vai fazer com que o discernimento ele surja. Com que a razão, ela é quem vai permitir a sintonia, a vinculação com mentes superiores a nós. E esse campo não é instintivo. Mas o que vincula a gente aos estados vibratórios não é a razão, é o estado emocional. Entenderam a confusão? Porque o estado emocional é que atinge campos. A experimentação da realidade sensibiliza o estado emocional, não a razão. Mas o estado emocional não é a experimentação da realidade, não é o instinto. O estado Eu emocional, preciso da razão para ter o discernimento. Então, o estado emocional, mas o estado emocional é que caracteriza o estado vibratório onde eu estou. E não onde eu sou, mas como eu estou. Entenderam? O instinto é uma característica do estado emocional. É uma característica. O estado emocional é todo, o instinto é uma parte. E a razão, por exemplo, eu posso estar nervoso e imaginar na minha ilusão, no meu uso do pensamento, nas minhas articulações, perceber que eu queria ser um budista, um monge, né, tranquilo pra caramba, que é almejar uma virtude, um valor verdadeiro, porque tranquilidade é realmente um estado de equilíbrio para o corpo. Aí nós almejamos ele. Nós almejamos por qual via? Da razão, não é da linha emocional. Ou seja, o pensamento, na bagagem dele, de transformar os estímulos e as impressões emocionais em ideias, aqui inicia a razão. Quando inicia a razão aqui, nas linhas da ideia, ela vai gerar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. Ela vai dar o discernimento entre o que eu considero que é bom
e o que não é bom, o ruim. E nas linhas da evolução, existe bom e ruim? Ou existe ignorar e conhecer? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, perdoai-os, porque não sabe o que fazem. Colocação do Cristo. Ele nos condenava, ou ele sabia que nós éramos extremamente ignorantes? A ausência de conhecimento. Mas ao mesmo Porque tempo, se soubessem, ao mesmo tempo ele falou, muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então, muito. também não pode... Também, muito se pedirá, muito aqui, ao Aquele que que muito muito recebeu, ele está em qual campo? dá razão. Dá razão. Dá razão. Mas o que faz a razão cair? Não se firmar na razão. Perder o discernimento. A invigilância. A invigilância. A repetição de ciclos do passado, do inconsciente. Toma conta, é meu passado. É onde os espíritos atuam. O espírito inferior só pode atuar nas linhas do inconsciente. Ele não pode atuar em outra área. Por isso que eles estão sempre escondidos, induzindo. Em resumo, o espírito inferior não atua na vontade, então. Entendi. Só no desejo. Nunca. Foi o que o irmão falou. O espírito inferior não atua na vontade, ele atua no desejo. Que ele não tem, ele vai trabalhar nas linhas do desejo. A vontade, ela é esclarecida. Vontade sempre é um nível superior, por isso que é gerente. Por isso que tem que ter uma condição. Ninguém assume gerenciamento de um lugar que se ele não tiver potencial para aquilo. E o potencial de alguém não é ele quem cria, porque se ele criar é precipitação, é alguém que dá. Alguém que já sabe, alguém que sente que aquela pessoa tem condições. Beleza, gente? Essa é a complexidade do nosso psiquismo no sentido da vontade. Então, a vontade é sempre esclarecida e vigilante, porque ela sabe dos perigos que todos nós corremos. Ela sabe dos perigos. Ela sabe que existe, pela ausência do esclarecimento, nós vamos cair demais. Então, os anjos da guarda, os guias espirituais, são considerados a vontade em nós. Porque quando a gente sabe que tem uma presença nos guiando, como é que a gente se sente? Confiante. Confortáveis, mais confiantes, é um eu ainda mais profundo, esperançosos. Só tem esperança porque tem espírito superior a nós. Nós estamos com uma pessoa lá doente, está quase falecendo, chega um espírito muito evoluído, está ali socorrendo, mas ele é a resposta da evolução. Ele está dizendo para nós assim, não morre. A pessoa não vai morrer, ela vai despertar no outro nível, no outro grau de percepção. Aí nós temos a impressão, nunca mais vou ver a pessoa que faleceu, mas talvez ela nos veja muito mais do que a gente imagina. Porque estando no mundo espiritual, os espíritos podem nos acompanhar, desde que tenha condições. Se ele não tiver condições, ele não pode me acompanhar, porque senão ele interfere no meu jeito de ser. E os espíritos não podem interferir no nosso modo de ser. Esse movimento está vinculado a nós. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela, a vontade, é o leme de todos os tipos de forças incorporadas ao nosso conhecimento. E eu pergunto para vocês assim, qual é a força maior que nós temos hoje na linha do conhecimento? É a curiosidade. Não, mais do que a curiosidade. Qual que é o conhecimento que move hoje? Rodrigo, Ismael, o grupo que está aqui, o que está nos movendo e tentando fazer com que a gente, ou que a gente tente melhorar?
Não é o conhecimento da vida. Conhecimento da vida superior. espiritual. Isso. E o conhecimento espiritual, o que o conhecimento espiritual faz? Conhecimento espiritual. O que ele faz? Ele mostra o nosso futuro. Vence a morte. O conhecimento espiritual vence a morte. Existe morte no conhecimento espiritual? Não. A morte virou o quê? Puro conhecimento espiritual. Uma transição. Ela só é uma transição. O conhecimento espiritual torna a nossa fé de que maneira? Mais intensa, racional. Porque a natureza da fé é o quê? Emocional. Então ela torna ela mais racional do que emocional. Porque a base dela é emocional. Quando você está com uma dor, você reza, pedindo um remédio, um auxílio. Quando alguém está sofrendo, ele busca na oração dele ou na reclamação dele a solução para aquela situação que ele não gostaria de estar vivendo. A confiança está no campo emocional ou no campo racional? Racional. Dos dois. Ela esbarra nas duas coisas. Ela esbarra na fé que sente e ela espera na linha que raciocina a intervenção. Porque a intervenção tem que estar na razão. Porque na intervenção da razão, leis de causa e efeito. Nos campos emocionais não tem lei de causa e efeito, tem sentir. Ou eu ganho ou eu perco. A pessoa melhorou a saúde dela, ganhamos. Estamos felizes porque a pessoa melhorou, então ela continua. Ela está aqui, ela acrescentou. A pessoa faleceu no meio da dor, perdemos. Entendeu? Temos uma perda. É que a gente não sabe que toda perda é um ganho. Todo ganho pode ser uma perda. Então isso vai se tornando muito complexo. Então, nessa movimentação, o conhecimento espiritual é extremamente libertador, porque o que liberta é o conhecimento espiritual. Ninguém morre, nós vamos evoluir, nós nos movemos pelo conhecimento espiritual. Ele dita as regras do meu comportamento, do seu, do outro. E quando ele dita a regra, ele não está dizendo assim, se você fizer isso, gera isso. Ele não faz isso. Ele não tem essa finalidade. Qual é a melhor conduta e comportamento que nós podemos ter? Alguém dita isso? Qual que é a melhor conduta? Não. Mas a melhor conduta é aquela que nós agimos com menos ignorância. Quanto menos ignorância, mais tranquilo, mais seguro. Quanto mais ignorância, mais dificuldade, mais confusão. Esse é o movimento que nós estamos experimentando hoje nas linhas da vontade. A vontade que é esclarecida, ela não tem erro. Ela não é, ela é muito firme. Ela sabe. A ausência do esclarecimento em nós, porque a vontade não está fora de nós. Mas eu posso ignorá-la? Posso. Posso ignorar. Quando eu ignoro a vontade, que é um elemento gerenciador, quando eu não escuto o gerente, quando eu elimino o gerente da minha vida, estou dizendo que eu sei. Estou dizendo que eu sei. Sou eu dizendo ou o ego dizendo? Só queda, meu amigo. Só dor. Só experiência ruim. Só revolta. Só decepções. Só... Enquanto houver muitas decepções, enquanto houver muitas lamúria, a ignorância toma conta de nós o tempo todo. Porque eu estou tentando fazer
o papel do gerenciador chamado vontade que está fora de mim. Eu elimino ele. Eu elimino as linhas da religiosidade em mim. Afastei da religiosidade em mim, estou perdido. Nós somos pessoas que têm que vir ao centro, que têm que fazer atividade social, porque se a gente não fizer isso, quem toma conta? Ué. O materialismo, sustentando o ego, na grande ilusão, Mas e aquele- da posse, do ter, do achar que é. E aquele materialista que é uma pessoa boa, que você vê que parece ser uma pessoa boa, que é uma pessoa do. Você fala assim, as pessoas do bem, só faz coisa boa, mas é materialista. Existe esse tipo. Existe. Só que o materialismo que é materialista que é bom, ele vai descobrir. Ele vai descobrir que ele não era bom. Entendi, pode ser. Porque o bom só pode ser que o bom só é bom por quê? Porque eles são influência dos espíritos. Tem jeito não, meu amigo. Essa soma é matemática aí. O cara é materialismo, ele é bom. Que bom que ele é bom, mas ele vai descobrir depois que ele não era bom. Porque quem que tamponava ele? Ué. O materialismo é posse, é ter, é meu, é... Eu cedo, mas eu não estou cedendo. Porque existe algum interesse, alguma troca, algum materialismo é troca. Eu dou e recebo. Eu dou para receber. O espiritualismo é dê, porque quem dá, ganha. Mas quando ganha, nem percebe que ganhou. Ele não passa pela percepção imediata. Ele aparece no tempo. Aí a gente fala assim, gente, como foi bom eu ter feito aquela coisa, mas você só enxerga que foi bom muito depois. Porque ele não é imediatista. Imediatista é o mundo material. É o aqui agora, o material é o imediato. O imediato está dentro do real, mas ele não é o real nunca foi. Ele só pertence a ele. É uma ilusão. Que é o materialismo. Beleza? Então, eu acho que o materialista bom é muito bom, mas ele vai descobrir que ele não é bom. O materialismo é uma coisa. O materialismo é sinônimo de apego. O espiritualismo. Qual que é o termo? Espiritualismo. A espiritualidade é desprendimento, é renúncia, é não posse, é não ter. Eu não tenho. Então, como eu não tenho, eu dou. Eu não tenho, eu dou, eu divido. Não tem problema. Porque eu nunca tive, não é meu. O materialista é aquele que possui, é aquele que tem. Então ele dá algo, ele está dando nada. Ele cede, ele está cedendo. Ceder é uma virtude. Até que ele acostume de tanto ceder, vai descobrir que nunca foi dele. Entenderam? Nós vamos fechar por hoje. Pés no chão. Trabalhar as linhas da vontade nesse capítulo, ele torna essa complexidade. Por isso que a gente fez um monte de movimento aqui, porque tudo isso é uma movimentação dos estados internos do nosso tempo todo, gerando uma complexidade conosco na linha do autoconhecimento, que é algo incrível. Nos falamos em breve. A turma que